Paulo, essa entrevista ela foi marcada há mais ou menos uma semana atrás para a gente conversar um pouquinho sobre a questão de algumas demandas do esporte de Tarantim. Uma delas foi falar um pouquinho sobre o intermunicipal e sobre o campeonato municipal, né? Mas surgiram outras demandas agora recente, né? Que eu acredito que você vai falar um pouquinho até mesmo sobre a postura de vocês em relação a não ida da seleção para o intermunicipal, né? E uma publicação que vocês fizeram, né? E a resposta do gestor municipal que deram para vocês. Vocês vão falar um pouquinho disso para a gente nesse vídeo, né? Essa matéria ela foi muito procurada, o pessoal questionou muito, né? Pediu que essa matéria fosse ao ar para a gente lá no blog Crônicas de Tarantim, até mesmo na página, que é onde tem uma audiência muito grande. Mas o que eu gostaria de saber de você agora nesse momento, Paulo, qual é a análise que você faz do campeonato de Tarantim de 2018, né, já que foi um campeonato interno? Fala aí pra gente um pouquinho dessa análise, Paulo. Bom, primeiro, um prazer estar aqui com vocês, né, um blog que na nossa cidade hoje tem muita credibilidade, muito visto, né, que é o Crônicas de Tarantim, onde tem um compromisso com a verdade. E é só por isso que eu estou aqui, né, para falar um pouquinho, né, do nosso esporte, falar um pouquinho de seleção, de Tarantim e de algumas outras coisas. Bom, primeiramente sobre o campeonato municipal. O campeonato municipal, né, foi um campeonato que surpreendeu a todos, né, por ter sido um campeonato fechado, né, um campeonato com só jogadores da casa, né, acabando-se com a tradição da nossa cidade, que sempre foi de ter a segunda divisão, né, onde a gente sempre via no sábado, né, muitas pessoas ali, muitas famílias, né, que iriam ali assistir aos jogos, né, comerciantes, enfim, várias pessoas, e acabou, né, com essa prática da segunda divisão da nossa cidade, onde foi um motivo de muita tristeza para muita gente, né, que jogava esse campeonato, que estava ali nesse campeonato, né, e se tornando um campeonato com uma divisão só, né, com 16 equipes, acabou que tirou o espaço de muita gente participar, né, mas foi uma decisão que não teve diálogo, foi imposta. Essa decisão de ter uma divisão só foi imposta, não houve diálogo com todos os clubes, né, até porque os principais clubes da cidade, né, não disputou esse campeonato, que era o Luconte, Nova Esperança, Vasco, né, o Vasco das Populares, né, os principais clubes da nossa cidade. Então, né, pelo ponto de vista, né, para o município, de certa forma foi boa, né, mas pelo ponto de vista de tradição, né, de ver um estádio lotado, né, de ver grandes jogadores da nossa região, como sempre foi a prática de nossa cidade, né, todos os grandes jogadores da região, né, ficavam sempre ansiosos para o começo do campeonato de Tarantim, porque eles gostavam muito de vir aqui, né, a cidade, os torcedores já estavam acostumados com esses grandes jogadores, por isso lotava as dependências do Florindão. Então, por esse ponto de vista, foi ruim. Foi ruim porque a gente viu um campeonato onde na final a gente viu um público ali com um pouco mais de 200 pessoas, né, numa final, né, e no restante do campeonato, mesmo com ingressos populares, né, de R$2, R$3, a gente viu um estádio vazio, né, que quase ninguém ia. Então faltou um pouco de credibilidade nesse aspecto, né? Então a gente ficou um pouco frustrado, porque a gente esperava um campeonato como foi no ano passado, um campeonato aberto com grandes jogadores, e esse ano foi um campeonato fechado, que acabou que no final a gente não entendeu, né, e não sabe por que houve esse campeonato fechado. A gente esperava, né, que por ter sido um campeonato fechado, né, valorizasse esses pratas da casa, né, como está sendo feito em Macarani, em Tororó, com a disputa do intermunicipal, né, com esses pratas da casa, com esses novos valores que iriam surgir. Mas a gente não viu isso. Mas a questão intermunicipal é daqui a pouco. Hein, Paulo, mas assim, ainda sobre esse campeonato interno, né? Você acha que o que foi que pecou? Sabemos que temos uma população amante do futebol, né? E você, aqui em Tarantim nós temos 2 campeões brasileiros, né? Você e Tarantini. Não é para qualquer cidade de 20 mil habitantes que tenha isso, né? A gente ainda vê pessoas que estão em coordenações de esporte não ter, assim, eu digo por a minha questão crítica mesmo, não ter competência nenhuma de estar conduzindo o esporte Tarantim. Como é que você viu o campeonato e a condução
do campeonato nesse sentido, a coordenação? Qual a análise que você faz dela, Paulo? Bom, eu acho o seguinte, primeiramente, assim, né, trouxe um rapaz, é claro que todo mundo tem seus méritos, mas trouxe um senhor de uma outra cidade, né, para estar fazendo a tabela, para estar fazendo o itinerário dos jogos, para estar dividindo o grupo. Eu acho que nossa cidade tem pessoas qualificadas para fazer isso. Né, um exemplo aqui, que eu vou citar o nome, porque é uma pessoa que eu tomo como amigo, né, que é o William, né, da Arena WS, que é uma pessoa espetacular, cobriu o campeonato aí, que ano passado, né, quando a seleção de Tarantim disputou o Intermunicipal, fez todo um trabalho pra gente, e foi um trabalho show de bola, uma pessoa totalmente qualificada, né, para estar à frente, né, nessa organização de tabela, de jogos, né, e infelizmente trouxe uma pessoa de fora. Eu acho que Tarantim tem que acabar com as velhas práticas, né? Entra gestor, sai gestor, e é sempre a mesma coisa, sempre a mesma perseguição, seja lá no esporte, seja em qualquer área. Eu acho que o esporte não cabe politicagem, não cabe querer prejudicar alguém no esporte porque votou em A ou B. Não cabe mais essa prática em lugar nenhum mais você vê isso, prejudicar as pessoas porque não foi do seu lado político. E Tarantim tem que acabar, já há muitos anos que vem disso. Né? Eu saí de Tarantim com 15 anos, voltei com 36, né? 21 anos fora daqui jogando, né? E nunca mudou. A nossa cidade estacionou, a nossa cidade ficou parada num tempo, né? Principalmente se falando em esporte, a gente vê a evolução que teve em Tororó com a arrumação do campo, do gramado, Itambé, né? Macaranhí, que sempre faz campeonato, né? Muito forte, Itapetinga, né, que nunca deixou de disputar um campeonato intermunicipal, sempre disputou com jogadores da casa, ano jogador da casa, ano com a seleção forte. Então a gente tem que acabar com isso. A gente, em prol do esporte, temos que ser unidos. O esporte, quando eu falo esporte, eu não estou aqui só falando de futebol, que foi minha área a vida inteira, mas a gente vê um trabalho aí formidável de Alvemar e Sueli no vôlei, né, o futsal está esquecido, né, o basquete também com um trabalho aí que está começando, nem tantas outras modalidades, a capoeira. Então Tarantim é rico de atletas, e Tarantim é rico de pessoas dispostas a trabalhar, né? Estou citando aqui Alvemar Sueli porque é um trabalho que eu acompanho mais de perto, que a gente vê mais o trabalho do vôlei ali com crianças de todas as classes de idade, com pessoas de todas as classes financeiras aqui falando, que estão lá, de famílias humildes, famílias de um nível mais alto. Então a gente precisa desse apoio. Sem o governo municipal, não tem como trabalhar. Não tem como, porque as áreas são do governo municipal. Eu não posso, né, invadir uma quadra para fazer nada, não posso invadir um campo, né, nos bairros para fazer nada se o governo não nos ajudar, se o governo não liberar. Né? Então a gente fica triste por esse lado, né, e vê a organização do campeonato. Para mim, pífia, para mim, um fracasso. Um campeonato que vários WOs, um campeonato onde uma equipe estava classificada, foi eliminada para uma outra equipe que estava classificada entrar, né? Isso eu nunca vi em campeonato nenhum. A equipe compareceu para o jogo, a outra não compareceu, tomou um WO registrado na súmula pelo árbitro, e depois houve-se um julgamento, né, onde favoreceu a equipe que não foi e prejudicou uma equipe que já estava classificada, que compareceu, que estava lá no horário, né, que teve o gasto, né, de levar seus atletas, para favorecer outro que nem veio, que não teve nenhum trabalho de mandar um mensageiro avisar que não poderia vir. Então a gente viu uma organização totalmente pífia, né? Um campeonato que acabou com apenas 3 árbitros, um campeonato com 16 times, né? Sei lá quantos jogos até a final, e só 3 árbitros trabalhando, 2 ou 3 bandeiras trabalhando. A nossa cidade, que tem tantos árbitros, tem na nossa cidade, tantos auxiliares tem, e só 3 terminou o campeonato. Então a gente não pode dizer aqui que foi uma organização boa. Não pode dizer aqui que não houve a tal da politicagem de novo, porque os outros árbitros não votou a favor do nosso atual prefeito. Então a gente não pode entender, não pode compactuar com essas coisas. Isso tem que acabar no nosso esporte. Bom, vamos para um segundo vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do intermunicipal, né? E até aquela polêmica da matéria de uma resposta aí que o gestor deu em relação à postagem da líder, né?
que vocês colocaram como indignados e de luto por Itarantim não estar participando no Intermunicipal 2018. Mas esse nós vamos contar num próximo vídeo, que para os internautas aí ficarem atentos.